Olá, senhoras, senhores e agentes de IA que irão transcrever esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marcos, CTO da ChatVolt, e neste vídeo nós vamos conhecer a fundo todos os detalhes de como funciona o FluxVolt, o nosso CRM inteligente. Então a gente vai começar com uma breve apresentação aqui sobre o que é o Flux, né, quais são os seus principais recursos e quais são os problemas que ele resolve na realidade, né? Ele vem para suprir o papel de um CRM, tá? A gente não pode falar de forma literal que ele é um CRM, porque o CRM é algo mais manual, né? Todo mundo utiliza um CRM ali para definir as etapas, né, do ciclo de um lead, de um contato dentro da empresa, né? E então tomar tratativas diferentes para cada etapa, né? Uma etapa específica eu vou fazer uma ligação, na outra etapa eu vou mandar um e-mail, na outra etapa eu vou mandar um orçamento e assim por diante, né? Como a ChatVolt é uma plataforma de agentes de IA e o atendimento é totalmente automatizado, né? Então, o nosso CRM, que é o Flux, ele também não vai ser exatamente um CRM clássico, né? Como todo mundo está acostumado. Ele vai sim ser uma plataforma de organização das conversas, onde uma própria IA consegue tomar a decisão, né, de ir movendo a conversa entre as etapas de um cenário, tá? E também é possível construir múltiplos cenários, né? A gente vai ver tudo isso na prática depois, tá? Mas aqui eu queria mostrar mesmo quais são os principais pontos, né, que o Flux vai resolver, tá? O primeiro deles é a questão da organização visual das conversas, né? Até então, nós tínhamos ali somente o inbox para conseguir visualizar as conversas, né? O inbox ele já possui hoje, né, a questão de filtros customizados, que você consegue construir seu próprio filtro, salvar ele, porém ainda assim é um pouco difícil você organizar as conversas por assuntos, né, por interesse, né? Então você precisaria ter uma IA olhando para essas conversas para classificar elas, e é justamente isso que o Flux vai fazer, né? Você vai definir prompts para cada etapa e a própria IA do Flux vai ficar olhando para suas conversas e colocando tags, movendo elas entre uma etapa e outra, disparando automações e tudo mais, tá? Então, a organização visual das conversas é um dos grandes fatores aí que nos motivaram, né, a construção do Flux, tá? Depois, claro, né, também ter uma independência de CRMs externos, né? Muitas empresas acabavam usando a ChatVolt conectada no CRM, até mesmo nós utilizávamos o CRM externo, né? Então, a partir de agora, a gente consegue trazer todo esse controle para dentro da plataforma, né? E não ter mais essa dependência externa. Um outro motivo, né, que era bem recorrente, né? Muita gente pedia também, que é a questão da construção de prompts por etapas, né? Nós temos uma capacidade grande ali de construção do prompt, né? Em alguns contextos você pode chegar até 50.000 caracteres lá, né? É bem grande, mas não é uma questão de limite muitas vezes, né? Muitas vezes é uma questão de ser mais específico para a IA ser mais efetiva, né? Então, se você tem uma IA que ela é muito generalista, ela vai atender tudo de uma forma mais ou menos, digamos assim, né? Se você tem uma IA específica para algo, ela vai fazer aquilo com uma maior acurácia, né? Com uma maior efetividade. Então, muita gente pedia, né, que gostaria de ir construindo o prompt do agente conforme a etapa da conversa, tá? E o Flux, ele traz essa possibilidade pra gente, tá? Então, um mesmo agente, ele consegue ir agregando prompt, né? Ir tendo prompts extras conforme a etapa em que a conversa está dentro do Flux, tá bom? Muitas vezes, só agregar um pedaço ali do prompt, né, ou trocar o prompt não é suficiente. Você, às vezes, precisa realmente trocar de agente, né? Porque você precisa ir para um agente que tem uma outra base de conhecimento, ou, de repente, outras tools, né, conectado a outras APIs, para fazer alguma coisa mais específica. Então, o Flux também te dá essa possibilidade de você trocar a conversa de agente, mantendo o seu usuário naquele mesmo canal que ele estava, né? Então, o usuário começou a conversa lá com o agente A, conectado no WhatsApp, 123,
né? De repente essa conversa muda para o agente B e o cliente continua lá falando na mesma conversa, no mesmo WhatsApp, no mesmo número. Internamente na Chatvolt você trocou de um agente para o outro, né? E isso para o usuário é transparente, tá? Ele não vai ver que houve essa troca, a não ser que você especifique ali, né? Para o agente se identificar, né? Para o novo agente se identificar, tá bom? Então isso aqui também é possível. Um outro ponto, né, que também nós já temos várias formas de fazer, na verdade, no Chatvolt, né, o contato ativo ali. Você pode usar o follow-up automático, né, que com um clique você ativa lá nas ferramentas do agente e ele já começa então a fazer follow-ups, né, em períodos específicos que você seleciona. Você consegue informar ali o tempo, a quantidade de follow-ups, a mensagem, né, as mensagens que ele pode enviar, ou você define algumas regras do que ele pode, do que ele não pode falar. Então o nosso follow-up ele já é muito querido assim, né, dos nossos usuários. Porém, ele vai ser também de uma forma geral, né? Ele vai olhar para a conversa inteira e vai fazer um follow-up do que ele acha que faz sentido para aquele momento ali. Não é um follow-up mais definido em relação à etapa da conversa que o usuário está, né? De repente, se é um lead novo, acabou de entrar em contato, o tipo de follow-up que você tem que fazer é diferente daquele lead que já está avançado, que já recebeu um orçamento, né? Que aí tem que ser um follow-up muito mais específico. Então, com o Flux você consegue também fazer isso, né? Você consegue fazer com que a cada etapa ali que a conversa vai passando, seja disparadas mensagens específicas para aquele momento, né, da conversa, tá? E um último ponto aqui, né, que vem mais como a cereja do bolo, é a parte de automações, né? Então, por exemplo, tem uma conversa acontecendo aqui, depois de 3 dias eu quero que ela se resolva automaticamente, ou depois de um tempo eu quero colocar uma tag nela para eu identificar ela no inbox, eu quero mudar o status, eu quero disparar uma mensagem, eu quero disparar um lembrete para o meu time, eu quero fazer uma captura automática de lead quando a conversa iniciar. Então toda essa parte de automação o Flux também consegue atender, tá? A gente vai ver isso na prática agora, tá bom? Então esses eram os pontos que eu queria mostrar para vocês, e agora eu vou aqui mudar a minha tela para a plataforma e então a gente vai conseguir construir isso na prática, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para a gente conseguir construir um fluxo, entender bem o Flux, eu vou criar um problema real aqui, tá? Uma incorporadora fictícia chamada Urba, tá? Que ela tem um seguinte problema. Ela tem um canal de atendimento único, né? Que pode ser um WhatsApp, pode ser um Instagram, tá? Enfim. Então todos os clientes vão entrar por essa mesma porta. Porém, depois que o cliente entra e o lead dele é capturado, nós temos que apresentar para ele o empreendimento ao qual ele tem interesse, tá? E quando a gente fala de empreendimento, né, são imóveis que têm características, né, muito parecidas, porém a IA ela tem que estar muito bem alinhada para ela não passar detalhes de um empreendimento quando o usuário está procurando outro, né? Então, sempre que a gente lida com esse tipo de situação, a gente recomenda que sejam feitos agentes separados, né? Um agente para cada empreendimento, justamente para não correr esse risco, tá? É possível fazer tudo num agente só, numa base de conhecimento só? É possível, só que tem que ter um cuidado enorme, né, com a base de conhecimento, deixar tudo muito bem tagueado, deixar o prompt do agente muito bem específico ali, para todo momento ele está relembrando qual é o empreendimento que ele está conversando, né? Senão você acaba passando detalhes de algo que não devia ali para o cliente, né? Então, aqui nesse caso, né, a gente está fazendo com agente separado, porém eu vou usar o Flux para juntar isso tudo em um cenário, né? Na verdade, em mais de um cenário ali, porém vai construir uma experiência única no atendimento, tá? Sem que o usuário tenha um WhatsApp para falar de um empreendimento e outro WhatsApp para falar de outro, né? Na verdade é um só,
que vai cair para um agente de atendimento, e esse agente de atendimento vai encaminhar depois a conversa para o agente especialista do empreendimento, tá? Então aqui na minha tela, vocês estão vendo que tem um monte de agente aqui, né? Mas na verdade os agentes que nós vamos utilizar são esses 3 primeiros aqui, tá? Podem desconsiderar os demais aqui. Então, eu tenho aqui a Maria, né? Que é um atendimento geral, ou seja, sempre que um lead chamar lá no canal, né? De atendimento, vai cair para a Maria, tá? O que a Maria vai fazer? Ela vai estar pronta para responder de forma genérica as coisas da incorporadora, né? Sobre a história, sobre os empreendimentos que existem e tudo mais. Porém, quando o usuário falar que ele quer conversar sobre um empreendimento específico, aí a gente vai encaminhar para o agente ideal, tá? No caso aqui, eu deixei 2 agentes preparados, né? Que um vai ser específico para um empreendimento chamado Aura e o outro para um empreendimento chamado Lume, tá? Então esses daqui são agentes que vocês até percebem, ó, que eu vou ter uma LLM um pouco melhor, tá? Então aqui eu estou usando o GPT 4.1, aqui eu estou usando o Mini. Por quê? Um agente de atendimento geral ali, eu não preciso gastar muito crédito, porque é só para capturar o lead e identificar a necessidade dele. Agora, já quando a conversa for transferida para o agente especialista, aí eu quero que tenha uma qualidade melhor, que ele tenha ali, né, técnicas de vendas para, né, conseguir realmente transformar esse lead num cliente, tá bom? Então, são esses 3 agentes que eu vou criar, tá? Na verdade, eu já construí aqui um prompt bem simples para eles, tá? Só para a gente não perder tempo aqui no vídeo. Então, aqui vocês podem ver que é um prompt genérico, né? Pedindo só para ela capturar os dados aqui, perguntar qual é o empreendimento que ele tem interesse, tá? O outro agente aqui, que é a Sofia, ela já é um pouco mais específica, né? Ela vai ser especialista aqui no Aura, tá? E nós temos aqui a Bia, que aí ela é bem específica também, só que pro Lume, tá bom? Eu também tenho base de conhecimento aqui, né? Aqui eu já queria até dar uma dica para vocês. Eu ainda não conectei as bases de conhecimento nos agentes, deixei para conectar nesse vídeo aqui, até para dar essa dica para vocês. Então, reparem que eu tenho 3 bases de conhecimento. Eu tenho uma base geral, tá? Que essa aqui vai servir para todos os agentes do empreendimento, da incorporadora, tá? O que tem dentro dela? A lista de empreendimentos, né? Que aqui no caso é uma lista, um texto mesmo, né? Ó. Então tem vários empreendimentos aqui, né? Sendo que a gente vai tratar somente de 2 agora, que digamos que é os 2 que estão em venda, né? Que são esses 2 aqui, ó, o Lume e o Aura. Mas na teoria aqui a nossa incorporadora tem outros empreendimentos, tá? Além disso, eu coloquei aqui contatos e redes sociais, tá? Tudo dados fake, né? Criado pelo ChatGPT, só para a gente poder fazer esse teste. E também uma história, né? da incorporadora, para a gente poder saber responder, tá? Então, isso aqui são dados gerais da incorporadora. Essa base de conhecimento, eu vou conectar ela nos 3 agentes, tá? Para todos eles saberem tudo o que tem aqui dentro. Já essa base de conhecimento Aura e a base de conhecimento Lume, eu vou conectar somente nos agentes que vão trabalhar nesses empreendimentos, né? E o que tem aqui dentro, né? Eu tenho aqui um arquivo que fala sobre o empreendimento específico, né? Então muito mais detalhado, tá? Com todos os detalhes do empreendimento, as unidades, tá? Tudo dados fake, tá bom? Também, tá bom, pessoal? Gerado pelo GPT. Mas teoricamente é como se fosse um folder comercial do empreendimento. E aqui eu tenho as unidades disponíveis e os seus preços, né? Para a gente poder ter, inclusive falar de preço, né? Então aqui, ó, ele criou lá, né? Unidades, preços, né? E até um certo nível de desconto ali que ele consegue ter, tá? Legal. E na base do Aura, a mesma coisa, né? A ficha sobre, né? E também o arquivo com a disponibilidade e os preços, tá bom? Então, como que a gente faz isso agora? Eu vou vir aqui nos meus agentes, né? Então, a Maria, que é o atendimento geral, eu vou vir aqui em ferramentas, eu vou conectar como base de conhecimento somente o geral, tá? Porque ela não precisa saber coisas específicas de cada empreendimento.
Ela só precisa saber a lista de empreendimentos que já tem lá na base dela, tá tudo certo, tá? Então é isso. A base de conhecimento da Maria é essa. Já a base de conhecimento da Sofia, eu vou vir aqui, conectar base de conhecimento, então eu vou conectar a base geral, para ela conhecer tudo do empreendimento, e também eu vou conectar uma segunda base de conhecimento, que é a Aura, tá? Porque ela vai ser especialista, né, em Aura, como está no nome dela, geral e Aura. Já o outro agente, que é a Bia, ela também vai ter duas bases de conhecimento, né, que é a base geral e a base Lume, tá? Então fica assim, meus agentes, tá? Um deles tem uma única base de conhecimento, o outro tem duas e o outro tem duas, tá? Então agora eles estão prontos aqui para o meu propósito. Então, construídos os agentes e suas bases de conhecimentos, agora a gente vai para a parte do Flux, tá? Pessoal, se alguém tem alguma dúvida em relação à construção do agente, à construção da base de conhecimento, nós temos muitos vídeos no nosso YouTube explicando isso, até mini cursos lá, tá bom? Então, por isso que eu não vou me aprofundar muito nessa parte aqui, porque esse vídeo é realmente específico para o Flux, tá bom? Muito bem, agora nós vamos então direto para o Flux. E aqui nós vamos iniciar então a construção dos nossos cenários e fluxos. Tá? Então, vamos construir todos os cenários primeiro e depois a gente vem construindo as etapas de cada um deles, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é de um cenário que seja o atendimento geral, né? Onde todos os leads, né? Todos os contatos ali vão entrar. Tá? Então, eu vou colocar aqui como atendimento inicial. Tá? Todos os contatos caem aqui. Tá? Isso aqui é só um descritivo interno, não precisa se preocupar, tá bom? Legal. Então, nós temos aqui já o atendimento inicial. Depois, eu quero ter um outro cenário para clientes interessados no empreendimento Lume e também um outro para clientes interessados no empreendimento Aura, tá? Então eu vou vir aqui, escrever, né, leads Lume, talvez, né, interessados no Lume, e então mais um chamado leads Aura, interessados Aura. Beleza. Então, nós temos aqui os três cenários. Dentro do cenário de atendimento inicial, nós precisamos ter algumas etapas aqui, né, para coletar os dados desses leads que vão entrar, né, todos vão entrar aqui, e depois também poder encaminhar, né, identificar o interesse dele e encaminhar eles para os demais cenários aqui. Então, vamos criar uma primeira etapa. Ela pode se chamar de captura do lead, tá? Qualquer coisa assim. Captura do lead. Tá? Ela não vai ter um prompt, né? O sistema nem deixa você colocar um prompt aqui, porque é a primeira etapa do cenário, né? Então a gente não tem como ter prompt, porque você precisa indicar no agente para ele jogar a conversa para cá, tá? Vocês já vão entender isso já já. Aqui, se eu quiser, eu posso colocar um prompt extra já, né? Para quando a conversa estiver nessa etapa aqui, o agente ele ter algumas instruções extras, mas por enquanto eu não vou fazer isso, tá bom? Aqui tem diversas configurações, a gente vai explorar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Mas também não precisa se preocupar com isso agora. Então eu vou simplesmente adicionar essa etapa aqui, tá? Reparem que eu não escolhi um agente, tá? Aqui, ó, eu mantive essa opção padrão aqui, manter o agente atual. Isso é legal nesse fluxo de entrada porque, de repente, se eu tenho vários canais, né? Um Instagram, um WhatsApp, enfim, vários canais, e cada canal tem o seu agente, eu posso mandar tudo para cá e aí cada agente, né, vai manter a sua conversa ali, né? Então é o próprio agente da conversa que vai tocar. Porque se eu escolher um outro agente diferente aqui,
Então esse outro agente ele vai tomar a conversa para ele quando a conversa entrar nessa etapa, tá bom? Então nessa primeira de captura do lead não é isso ainda que eu quero. Eu quero manter no atual, porque quem vai mandar para cá o lead é a própria Maria lá, né, que é o atendimento geral, tá bom? Então beleza, nós temos já aqui a etapa de captura do lead. Agora eu preciso de uma outra etapa, porque essa pessoa que está entrando em contato, ela pode ser um interessado em um dos empreendimentos, só que ela também pode ser já uma pessoa que já comprou, que de repente quer uma segunda via de um boleto, quer falar com o vendedor, né? Alguma coisa assim. Tá? Então eu vou criar uma etapa aqui chamada atendimento. Tá? Atendimento. Agora sim eu preciso de um prompt, tá? de um gatilho. Né? Porque é através desse gatilho que eu vou identificar que essa pessoa já é um cliente, né? Então você pode começar nessa instrução aqui sempre como está no exemplo aqui, ó, mova a conversa para essa etapa quando, né? Então vamos lá, mova para esta etapa quando o cliente, o usuário, né? O usuário informar que já é um cliente e que busca atendimento. Tá? Então, se em algum momento ele fala, não sou interessado, eu sou um usuário, a conversa já vai ser movida para essa etapa e então a gente pode fazer um tratamento diferente, tá? Eu poderia pôr algumas instruções aqui do tipo pergunte qual é a dúvida, né? Se for emissão de segunda via de boleto, peça o CPF, sei lá, poderia colocar algumas instruções aqui, já que eu já identifiquei que é um atendimento, né? Então essa daqui seria aquela parte do prompt por etapas que nós acabamos de falar agora na apresentação, tá bom? Eu não vou definir mais nada aqui por enquanto, tá? Porque a gente vai ter bastante oportunidade de explorar os recursos nas próximas etapas. Então eu vou só adicionar essa daqui, tá? Reparem que eu também não mudei o agente, né? Porque ainda quem vai fazer esse atendimento é o próprio agente que está conectado no canal, tá? Então por isso que eu mantive esse cara aqui. Agora eu já vou criar aqui uma etapa que já é uma etapa de identificação de interesse, né? Então eu já vou criar aqui como interesse Lume. Tá? Aqui eu preciso informar que é para mover para cá quando o usuário informar que tem interesse no empreendimento Lume. Tá? Eu vou copiar isso aqui porque o próximo lá vai ser exatamente igual. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o encaminhamento, tá? Eu vou só adicionar essa etapa. Vamos já criar a próxima aqui, que é o interesse aura, né? Que é a mesma coisa, só que eu vou colocar aura. Beleza, adicionei. Então, basicamente, são essas etapas que eu preciso nesse primeiro cenário aqui, tá? A captura do lead, o atendimento, né, para identificar que já é um cliente e o interesse. Essas duas etapas aqui, na verdade, a gente vai transformar elas em etapas de redirecionamento. Então, se a conversa cair aqui, ela vai vir automaticamente para cá, para esse outro cenário. Se a conversa cair aqui, ela vai vir automaticamente para cá. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Bastando entrar aqui nas configurações avançadas e ativar essa opção aqui, ó, limite de permanência de uma conversa, tá? Então aqui eu consigo falar que essa conversa ela pode ficar no máximo, por exemplo, 2 dias nessa etapa. Depois de 2 dias ela tem que automaticamente mover para uma outra etapa, tá? Só que eu posso também simplesmente falar que ela não precisa ficar nenhum tempo nessa etapa aqui. Ela vai mover automaticamente, instantaneamente, né, para uma outra etapa. Porém, eu preciso ter a outra etapa aqui, né? Eu ainda não criei lá
no cenário, né? Então vamos criar primeiro lá. Então vou vir aqui dentro de Lume e eu vou criar aqui uma etapa inicial, né? Que eu vou chamar de apresentação. Tá? Daqui a pouco a gente já vai vir melhorar ela aqui, tá? Eu vou só criar para a gente poder ter o redirecionamento lá. E no Aura também nós vamos ter a etapa de apresentação. Beleza. Então agora eu consigo vir aqui no meu atendimento, interesse Lume e limite de permanência 0 minutos para ele mover automaticamente pro Lume apresentação. Tá? Beleza? E a mesma coisa eu vou fazer aqui no Aura. Então, limite de permanência 0 minutos, vai mover automaticamente para o Aura apresentação. Beleza. Nessas duas etapas, eu também não preciso me preocupar com a agente, porque a conversa não vai ficar aqui. A conversa ela vai ser automaticamente movida, né, daqui da captura do lead para cá, ou daqui para cá. E a hora que ela cair aqui, automaticamente ela vai ser redirecionada para outro cenário. Tá? Então, eu não preciso definir um agente aqui. Eu tenho que definir o agente lá na apresentação. Tá? Então, aqui, na minha etapa, no meu cenário do Lume apresentação, eu vou falar que quem vai fazer aqui essa conversa durante a apresentação vai ser a Bia, né? Que é o agente especializado no empreendimento Lume. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui no Aura. Né? Então, o agente especializado aqui é a Sofia. Tá bom? Então, agora nós já temos um agente diferente para lidar com essa conversa quando ela cair aqui. Tá bom? Beleza. Aqui na etapa inicial ainda falta um detalhezinho, né? A gente colocou aqui captura do lead, mas a gente não fez nada para capturar esse lead. Como é que a gente força ele, né, a deixar o seu telefone, o seu e-mail, o seu nome, etc. Lembrando que se a conversa for através de WhatsApp, você não precisa pedir o telefone, tá? O telefone já vem automaticamente na Chatvolt. Mas se a conversa for através de website, né, como por exemplo esse bubblezinho aqui que fica no site, aí sim você precisa capturar telefone e e-mail, tá? Então aqui dentro de configurações avançadas, eu consigo vir aqui e marcar essa opção, ó, solicitar informações do contato, tá? E aqui eu vou falar que eu quero pedir o nome dele, o e-mail dele, o telefone dele. Tá? Então feito isso, é só salvar, que automaticamente quando a conversa cair nessa etapa, se o contato, né, ainda não foi cadastrado na plataforma, o agente ele vai solicitar esses dados, né, antes de prosseguir com a conversa, tá bom? Legal. Agora só falta um último detalhe aqui para a gente finalizar esse cenário, que é a questão da movimentação das etapas, né? Se vocês olharem aqui embaixo, ó, vocês vão ver que tem uma estrelinha, tá? Etapa obrigatória. O que significa isso? Que uma conversa ela nunca pode pular essa etapa que tem essa estrelinha, tá? Então, perceba que eu tenho um atendimento aqui no meio, né? Esse atendimento, ele pode ser pulado, né? Porque pode ser que o lead entre aqui na captura, eu capture os dados dele e ele fale que ele tem interesse no Lume. Então, ele teria que pular daqui para cá já. Porém, como tem essa estrelinha aqui, isso não vai acontecer, tá? Teria que primeiro ele atender esse prompt aqui para depois ele poder ir para o próximo, né? E não é exatamente isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmarcar a obrigatoriedade dele, tá? Então, essa etapa aqui ela não é obrigatória. Da mesma forma que essa etapa também não é obrigatória, porque o lead ele pode estar interessado no Aura direto, então ele pode pular daqui para cá. Então, essa aqui também não é obrigatória, né? Então, eu vou vir aqui também e desmarcar ela como obrigatória. Beleza, a primeira ela pode sempre ser obrigatória, né? Até porque é a porta de entrada do cenário, né? E a última tanto faz, né? Ser ou não ser, tá? Porque já que ele pode pular essas duas, então essa aqui não tem problema ser obrigatória. Só teria problema se eu tivesse mais etapas depois, né? E essa pudesse ser pulada, tá? Se você quiser deixar tudo certinho, já desmarca essa também. E aí depois eu posso criar novas etapas ali e pular essa sem problemas, tá bom? Então a questão de etapa obrigatória é quando você precisa seguir um fluxo, né, à risca, parte por parte. Quando você não quer seguir, né, que você pode pular etapas, tem que desmarcar ela.
tá bom? E aí quando ele tem um encaminhamento automático, ele fica com esse reloginho aqui embaixo, tá vendo? Então esses dois aqui, eles estão encaminhando automaticamente para lá, tá bom? Então legal, esse é o meu fluxo inicial aqui, né, para capturar o lead e distribuir ele para um outro cenário. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho aqui no segundo cenário. Então aqui no meu cenário do empreendimento Lume, né, nós já fizemos a etapa de apresentação e agora eu preciso então fazer a etapa, as demais etapas, né? E eu pensei aqui para esse cenário, né, para a gente poder fazer um teste, construir mais 3 etapas, né, que seria aqui uma etapa de quando o lead já está interessado, né, e o prompt dela seria algo nessa linha aqui, ó. Mova para essa etapa quando o usuário pedir para conhecer os preços ou perguntar sobre condições de pagamento. Ou seja, se ele perguntou de preço é porque ele já tem algum interesse, né? Então a gente já tira ele ali da etapa de apresentação e traz ele para cá, tá? Lembrando que eu tenho que sempre mudar o agente aqui, né? Porque esse manter o agente atual, ele não significa que vai copiar da etapa anterior. Significa que vai ser o mesmo agente que está lá conectado no canal, né? Lá no WhatsApp, lá no Instagram, lá na origem do contato, tá? Então aqui, em todas as etapas desse atendimento, né? Desse cenário aqui, eu vou ter que selecionar a Bia, né? Que é o nosso agente que vai atender esse empreendimento, tá bom? E aqui já eu vou definir um prompt para ele, tá? Então eu vou colocar assim, ó, o seu objetivo principal é achar uma condição de pagamento ideal para o cliente. Você pode dar até 5% de desconto no preço da tabela, tá? Então essa instrução aqui, ela vai ser agregada ao prompt da Bia somente quando a conversa estiver nessa etapa de interessado, tá? Se ela for movida para outra etapa depois, esse prompt já não se aplica mais, tá bom? É assim que funciona. E uma outra coisa que a gente pode fazer também, né, são as mensagens iniciais, né, quando a conversa entra na etapa. Nessa daqui não faz muito sentido porque já está no meio da conversa, mas essa daqui, por exemplo, que é a etapa de apresentação, né, quando a conversa acaba de cair aqui é porque o cliente acabou de falar que ele tem interesse no empreendimento Lume. Então eu posso já definir uma mensagem para ele aqui, tipo uma mensagem de boas-vindas, sabe? Então eu ativo essa opção aqui, ó, e eu posso colocar essa mensagem, né? Então a gente poderia colocar alguma coisa do tipo assim, eu sou a Bia, né? Eu sou a Bia, eu vou lhe ajudar a conhecer todos os detalhes do Urbalume. Antes de tudo, me conta como conhecer o empreendimento, tá? Isso aqui já é uma dica que eu deixo para vocês, pessoal. Sempre que vocês forem mandar uma mensagem para o usuário, né? Seja um follow-up, seja qualquer tipo de mensagem automatizada, tenta sempre incluir uma pergunta no final, né? Porque a pergunta ela chama o usuário para a conversa, né? Porque se eu mandar simplesmente isso daqui, olá, eu sou a Bia, vou te ajudar a conhecer os detalhes do empreendimento, pode ser que a conversa acabe aqui. O usuário não responda mais nada e morreu a conversa, né? Agora, se você pergunta para ele como ele conheceu, por exemplo, ele vai responder e aí dali desenrola uma conversa, né? E o agente ele é feito para isso, né? Feito para responder, né? Para ser acionado, né? Através das perguntas do usuário, das respostas do usuário. Tá? Então, isso é bem importante. Legal. Então, nessa etapa aqui eu também posso pôr um promptzinho aqui para ela, né? Diferente. Então, alguma coisa nessa linha. Você deve dar as boas-vindas ao usuário, apresentar todos os benefícios do Urbalume e tal, né? Já que ele acabou de entrar aqui, então a gente dá uma instrução para ela de como proceder com esse atendimento a partir daqui, tá? Uma coisa legal também é que se caso o seu canal de contato aqui for WhatsApp oficial, né, e você estiver mandando essa mensagem, por exemplo, depois de um certo tempo, né? Então, por exemplo, eu fiz um encaminhamento para cá depois de 2 dias. Só que depois de 2 dias, no WhatsApp oficial, você já não pode mandar uma mensagem mais, porque a janela de 24 horas lá se fecha, né? Você tem que mandar uma mensagem template. Então, a gente tem também essa opção, tá? É só marcar aqui, você escolhe a sua automação, a sua integração de WhatsApp oficial, escolhe o seu template, né? Que aí tem que ser uma mensagem dessa cadastrada lá na meta, né? E também dá para enviar por aqui, tá bom? Legal. Então, temos aqui já
o prompt agregado dela, a mensagem de boas-vindas, e essa etapa aqui é obrigatória, sim, porque ela é a primeira do fluxo, né? Se vocês quisessem, poderiam também, nesse momento aqui, colocar uma tag, por exemplo, na conversa, né? Então, eu venho aqui, marco alterar configurações da conversa, né? Eu poderia aqui fazer várias coisas, na verdade, né? Alterar o status da conversa, alterar a prioridade, ligar ou desligar a IA na conversa, e eu posso colocar tags, né? Então, aqui eu poderia colocar uma tag chamada Lumi, tá? Isso significa que toda vez que a conversa cair aqui, ela vai ganhar essa tag, e aí depois lá no inbox ou em outros lugares do sistema, né, na tela de contatos, eu consigo filtrar todo mundo que ganhou essa tag, né? Ou seja, que passou aqui nessa etapa do CRM, tá bom? Se você trabalha também com atribuição, né, de corretores, por exemplo, dá para você atribuir aqui nesse momento. Vou fazer uma distribuição igualitária entre os selecionados, vou fazer uma distribuição aleatória, vou atribuir para uma pessoa específica, né? Só marcar aqui, escolher os usuários que você quer, né? E já vai funcionar, tá bom? Eu vou salvar aqui então, né? Então nós temos aqui já nossas duas etapas, né, deste cenário. Eu vou criar mais uma etapa aqui, que vai ser já uma etapa de follow-up, tá? Ou seja, o lead entrou, né, demonstrou interesse e depois ele sumiu, tá? Então, essa etapa aqui, que também vai ser o agente BI ainda, a ideia é que seja enviada uma mensagem automática, né, para ele depois de um tempo, tá? Então aqui eu vou colocar um prompt específico para ela, né? Eu estou aumentando um pouquinho o desconto aqui agora, né? Tô falando que para ela dizer, né, que conseguiu uma condição especial de até 7% de desconto, tá? Porém, ela não vai mandar isso já na mensagem inicial, ela vai estar apta a falar isso, né? Na mensagem inicial aqui, eu vou colocar algo do tipo assim: oi, tudo bem? Conseguiu pensar sobre o Urbalume? Né? E aí, então, essa mensagem ela vai ser disparada. Eu não preciso colocar trigger aqui, porque eu vou fazer um encaminhamento temporal para cá, tá? Então, isso aqui não vai ser de forma automática, tá? Eu vou simplesmente adicionar essa etapa, e agora eu vou vir aqui na etapa anterior, que é a etapa que o lead estava interessado, né? E eu vou falar que o limite de permanência máximo nessa etapa aqui é de 2 dias. Tá? Então, depois de 2 dias, a conversa vai ser automaticamente movida para o follow-up 1. Né? E aí, então, ela move aqui para o follow-up 1 e a mensagem dispara automaticamente, o prompt do agente muda automaticamente, né? Muda não, né? Agrega, né? O prompt dela sempre continua válido, tá? Isso aqui vai ser agregado ao prompt dela. Tá bom? Então, esse aqui seria o follow-up 1. Aí eu posso fazer um follow-up 2, 3 e assim por diante, né? Vou fazer mais um aqui, só para a gente poder ter mais um exemplo. Então, follow-up 2, né? O agente ainda é a Bia. E aqui eu vou colocar uma mensagem diferente, né? Então, por exemplo, oi, como vai? Queria avisar que as melhores unidades, né, do Urbalume estão se esgotando muito rápido. Se ainda tiver interesse, me avise que eu posso fazer uma condição diferenciada. Tá? Então, essa é uma mensagem que eu posso estar enviando aqui, né? Não preciso colocar nenhuma condição, nenhum prompt diferente aqui, ou poderia ainda colocar o mesmo da etapa anterior, né? Isso aqui é uma coisa importante, né? Se vocês querem que tanto uma etapa quanto outra tenha, né, um prompt agregado diferente, né? Então tem que persistir nos dois, tá? A mesma coisa que eu coloco aqui, eu também coloco aqui, tá? Porque se eu não colocar aqui, ele vai deixar de ser válido nessa etapa, tá bom? E então, esse follow-up 2 vai ser automaticamente também, né? Depois que a conversa já entrou no follow-up 1, ela vai ter o limite de permanência de, por exemplo, 8 dias. Tá? Então vai para o follow-up 2. Legal? Então, assim que o lead cai no interessado, na etapa interessado, ele pode ficar aqui por até 2 dias. Depois de 2 dias ele é jogado para cá.
e aqui ele pode ficar por até 8 dias. Depois de 8 dias ele vai ser jogado para cá, tá? E a partir daqui você pode definir o que você quer fazer, né? Se ele fica aqui para sempre, ou se de repente você quer dar esse lead como perdido. Como você faz para dar ele como perdido? Você pode criar uma etapa fim aqui, por exemplo, né? Marcar que ela é uma etapa de encerramento do fluxo, que é a etapa de remoção, tá vendo? Ela vai inclusive, ó, ficar vermelhinha, tá vendo? Então toda conversa que cair aqui vai automaticamente sair do cenário. É a porta de saída do cenário. E aí eu consigo então falar que nessa etapa aqui, ó, de follow-up 2, a conversa ela vai ficar por no máximo, sei lá, 15 dias. Depois de 15 dias eu vou jogar para o fim e então ela vai automaticamente sair do cenário. Tá? Então eu construí aqui um ciclo para todas as conversas. Tá? A mesma coisa teria que ser feito aqui no Aura, né? Mas eu não vou fazer para não ficar muito extenso. Tá? Seria algo muito parecido, né? Só trocando o agente aqui para a Sofia. Né? Mas para a gente poder testar, isso daqui já é suficiente. Tá bom? E aqui agora, né, validando em relação a etapas obrigatórias, né, todas elas nascem como obrigatória, e nesse caso aqui realmente né, porque eu não posso fazer com que a conversa saia daqui e vá direto para o follow-up 1, nem para o 2, né, então ela tem que realmente passar etapa por etapa, tá? Então aqui sim, todas são obrigatórias, tá bom? Perfeito. Agora eu acredito que a gente já consiga fazer um teste, tá? Eu vou então abrir aqui o meu agente, né? No caso é o agente de atendimento, tá? A Maria. Lembrando que se eu fosse implantar isso aqui agora no WhatsApp, né? O WhatsApp seria implantado aqui na Maria, tá? Então eu viria aqui em implantar, né? Escolheria aqui o WhatsApp oficial ou o ZAPI, né? Ou até mesmo Instagram. E aí tem o nosso passo a passo aqui dentro aqui para você seguir e então conseguir conectar o agente no canal, tá? Mas a gente não precisa disso para testar, a gente pode vir direto aqui nessa aba chat e aqui eu consigo fazer uma conversa com esse agente para poder testar. E é isso que eu vou fazer agora, tá bom? Na verdade, faltou uma configuração muito importante, né? Que é a configuração que indica que um agente deve colocar a conversa no Flux, tá? E essa configuração ela fica aqui dentro do seu agente em configurações na aba geral e Flux, tá? Essa daqui. Então eu vou dizer aqui na configuração da Maria que toda nova conversa ela deve ser adicionada ao cenário atendimento inicial, captura do lead. Tá? Agora sim a gente pode iniciar os testes, tá? Eu vou deixar o Flux aberto aqui nessa tela e a gente vai fazer a conversa aqui através desse chatzinho ao lado, que é o chat da Maria, tá bom? Então vamos lá, eu vou mandar aqui um oi. Então ela já está tentando capturar o meu telefone aqui, né? Por conta daquela configuração que a gente colocou aqui, né? De solicitar os dados, tá? No prompt da Maria não tem momento algum pedindo isso aqui, tá? É o próprio Flux que está fazendo. Ó, e reparem que a conversa já nasceu aqui, mesmo sem contato, tá vendo? Então vamos lá. Marcos. Vou passar um telefone fictício aqui. 55 11 999 88888. Beleza. Obrigado. Poderia me informar seu e-mail. marcos@chatvolt.ai. Legal. E conforme os dados vão sendo cadastrados na conversa, eles já vão aparecendo aqui no cardzinho, tá vendo? Legal. Então nós já temos aqui. Ela já está me perguntando, né? Agora já caiu no prompt da Maria mesmo, né? Se eu estou perguntando um imóvel, se eu estou procurando um imóvel, se eu já sou cliente, né? Eu vou falar assim: quero conhecer mais sobre o Lumi. Então, nesse momento, a IA do Flux ela tem que entrar em ação e essa conversa ela tem que ser movida para cá. E foi movida automaticamente para cá, tá vendo? Apareceu até que eu movi com o mouse, né? Mas não fiz isso não, tá? Foi automático. Então, aqui, ela só apareceu aqui, né? Mas instantaneamente ela vai ser jogada para cá
por conta dessa nossa configuração que existe aqui, né? Que a conversa tem que ser automaticamente jogada para lá, tá? Pode ter um delayzinho, sim, de alguns segundos, né? Porque isso aqui depende, né, do nosso servidor fazer esse processamento e jogar para lá, tá? Mas em pouco tempo ela já acontece, tá vendo? Então ela já não tá mais aqui, né? Essa conversa ela foi jogada para cá agora, tá? Então a partir de agora eu já até recebi aqui, na verdade, ó, já consigo ver, tá vendo? Que a conversa saiu da Maria e agora quem tá me respondendo aqui é a Bia, tá vendo? Olá, eu sou a Bia e eu vou lhe ajudar a conhecer todos os detalhes do Lume, tá? Então, como foi o encaminhamento automático, né? Ela nem esperou eu responder aqui, na verdade, né? É claro que assim, eu poderia instruir no prompt da Maria que quando a pessoa falar que quer conhecer um empreendimento, ela dizer alguma coisa assim, ok, eu estou encaminhando o seu contato aqui para a Bia, aguarde um instante, por favor, né? Porque aí automaticamente a Bia já entra em ação, né? E toma a conversa para ela, tá? E aí ela perguntou, né? Antes de tudo, eu queria conhecer o meu empreendimento. Eu falei, conheci pelo Instagram. Tá? Então, a partir de agora, quem está conversando comigo é realmente a Bia. Né? Apesar da fotinha aqui ter aparecido a Maria, eu acredito que foi uma questão aqui de cache, realmente, tá vendo? Quem está respondendo aqui é realmente a Bia, tá? Legal, então ela já começou a apresentar para mim aqui o empreendimento, né? E aí eu vou falar para ela qual é o valor da unidade de terceiro andar. Vamos ver se ela tem essa informação. Tá, então ela me passou aqui já, né, o valor da unidade de terceiro andar. E nesse momento a IA já entendeu que eu tenho interesse, né? Porque o prompt aqui está dizendo que quando a pessoa perguntar sobre valores, né, ela tem que automaticamente mover para cá. Então essa conversa já está acontecendo, né? Esse fluxo já está acontecendo. Agora eu posso continuar essa conversa com o agente e depois de alguns dias aqui, né? Depois de 2 dias ele vai me jogar para o follow-up, tá? Eu não vou esperar 2 dias aqui, né? Mas a gente consegue simular isso, tá? Porque eu também consigo mover a conversa manualmente. Né? Então, o que aconteceria quando passar os 2 dias e ela for automaticamente movida para cá? Existe uma mensagem inicial, né? Ele pergunta aqui se eu quero enviar agora. Eu dou um sim. Então, a pessoa receberia a mensagem automática ali da movimentação do cenário, né? E a mesma coisa aconteceria quando essa conversa fosse movida aqui para o follow-up 2, né? Que aí seria feito um outro follow-up, tá? E assim por diante. E até que, depois de alguns dias, essa conversa fosse movida para cá e aí ela sai do cenário, tá bom? Então, esse é o Flux, né? Essas são as possibilidades que a gente tem aqui, né? Foi uma demonstração bem rápida, mas vocês conseguem ver pela quantidade de opções que tem o quanto de coisa que dá para fazer. Além de tudo isso que nós já vimos, existe uma opção no Flux que é como se fosse um canivete suíço onde abrem-se inúmeras possibilidades, tá? Você poderia me perguntar, por exemplo, mas como que eu faço para enviar um e-mail, né, quando uma conversa entra num step? Ou como que eu faço para registrar isso no Google Drive? Ou enviar um documento, né, para algum lugar, etc. Tudo isso pode ser feito através de automação externa, tá? Dentro da sua etapa, né? Então, por exemplo, vamos supor que esse follow-up 2 aqui você quisesse enviar um e-mail para a pessoa, tá? Então, dentro da etapa, vocês vão ver que tem essa opção aqui, ó, configuração de webhook, tá? Aqui você consegue colocar uma URL, né, de um endpoint seu para que o nosso sistema mande para você todas as informações do que está acontecendo com essa conversa aqui no Flux, tá? Então essa URL aqui ela pode ser uma API sua ou pode ser uma URL de um webhook de uma plataforma de automação como uma Make, por exemplo, né? E então toda vez que uma nova conversa entrar nessa etapa, né, somente na entrada,
essa sua URL vai ser disparada, tá? E lá você recebe todos os dados para você fazer o que você quiser. Esses são os dados que o nosso sistema enviará para o seu webhook, né? Toda vez que uma conversa entrar, tá? Então manda aqui todas as informações da conversa, né? Inclusive o resumo da conversa também, o cenário em que ela está nesse momento, né? O nome do cenário e o ID do cenário, o nome do step, onde ela está e também o ID do step, tá? Então com isso você consegue tomar decisões lá, né? Na sua plataforma de automação ou na sua API para, por exemplo, enviar um e-mail para esse usuário, né? O telefone dele também é enviado. É que esse aqui foi um exemplo que o contato não tinha telefone, tá? Mas se for um contato de WhatsApp, por exemplo, né, que tem telefone, então ele vai ser enviado também. E você também tem essa opção de mandar alguma coisa no celular da pessoa, tá bom? Inclusive, essa mensagem aqui, essa imagem eu enviei na nossa comunidade, tá? Sempre que vocês realizarem a assinatura da plataforma, vocês vão receber uma mensagem de onboard. E nessa mensagem tem o convite para vocês entrarem nessa nossa comunidade, tá? Façam isso porque a troca de informações aqui é bem legal, né? O pessoal tá todo dia conversando e se ajudando, tá? E isso pode ser um diferencial para vocês, tá bom? Pessoal, eu acho que em relação ao Flux, era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje. Espero que tenha conseguido esclarecer bem como funciona o Flux e ter dado bons insights aí para vocês montarem os seus fluxos e cenários, tá bom? Agradeço quem assistiu até aqui, muito obrigado. Estamos sempre disponíveis nos nossos canais de suporte e precisando é só chamar, tá bom? Muito obrigado, pessoal, valeu, até mais.